Saber o Figma é o passo número 1 para você começar na sua carreira de UX. E o melhor, você não precisa pagar para começar a usar. E também ele é fácil de você aprender. Meu nome é André Saad e seja bem-vindo a esse curso grátis de Figma, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa para começar a criar as suas primeiras interfaces. A gente vai do básico até o avançado, desde o zero até o protótipo. E no final, a gente vai criar essa interface aí que você está vendo, beleza? Então vamos direto aqui para a tela. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu criei um material com todo o conteúdo aqui desse curso. Eu criei uma apostila bem legal que você pode ter acesso para que caso você tenha alguma dúvida futuramente, você consulte essa apostila e também você pode viver a aula aqui toda de novo. Não tem problema. Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui na descrição. Antes da gente entrar aqui em toda a parte aqui falando das funcionalidades do Figma, eu quero falar um pouquinho sobre ele. O Figma é um software que a gente usa para criar as interfaces. Ele é o software mais pedido no mercado. Se você for olhar qualquer vaga aí, qualquer coisa que esteja oferecendo uma oportunidade de emprego ou algum tipo de contrato, você vai ver que está pedindo Figma. Eu sei porque eu já trabalho com Figma há bastante tempo e eu já trabalhei em vários projetos em várias outras empresas. E sempre vejo o Figma rodando por aí. Para você começar a usar o Figma, você tem que entrar no site aqui, figma.com, e você pode criar a sua conta direto. Você pode dar uma olhada aqui no site, né, para ver como é que todas as coisas funcionam. O site do Figma é bem legal, mas o interessante é que você cria aqui a sua conta, ó, Get Started for Free. Você vai clicar aqui para criar a sua conta e depois você vai botar o seu e-mail, você pode fazer login com o Google, pode fazer da forma com que você quiser. Eu vou fazer o login aqui e daqui a pouco a gente se vê. Assim que você criar a sua conta, você vai dar de cara com isso daqui. Isso aqui é como se fosse a homepage aqui do Figma, onde você vai ter todo o seu gerenciamento de arquivo, você vai poder criar arquivos novos também. Vou dar uma pincelada rápida aqui no Figma. Aqui na nossa esquerda, a gente tem toda a parte de conta, que tem aqui o meu nome aqui e tudo mais. Toda a parte de Search for Anything, você pode buscar por qualquer coisa. Normalmente eu uso isso aqui para buscar arquivos. E aqui, logo abaixo, a gente tem alguma parte de gerenciamento aqui dos arquivos. A gente tem os drafts, que são os rascunhos, arquivos que você já trabalhou e tudo mais, e você não organizou em nenhuma pasta. E aqui a gente tem todos os nossos projetos. Conforme você for trabalhando em mais coisas, você pode criar mais projetos. Vamos dizer que você seja um freelancer. Ah, eu fiz um trabalho para a Apple, eu fiz um trabalho para o Spotify. Cada projeto ele vai ser uma pasta diferente, que lá vão ter vários arquivos ali dentro. Só que aqui eu estou numa conta de graça. E você tem umas certas limitações também. No caso, para você criar mais projetos, você precisa de uma conta paga. Então você pode começar aí, como você está experimentando o Figma, vendo se você gosta, vendo se você não gosta. De graça já serve bastante pra gente, principalmente para essa aula. E aqui eu tenho toda a parte dos meus projetos. Conforme eu for criando mais projetos aqui dentro da pasta de projetos, ele vai aparecendo aqui embaixo. Aqui eu tenho a parte de trash, né, que é como se fosse a lixeira. Você mover um arquivo para lixeira, você deixa ele lá de uma forma mais organizada. Você pode até depois, se você quiser, deletar ele definitivamente da lixeira. E aqui embaixo a gente tem a parte de comunidade, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então vamos aqui para os nossos arquivos recentes, e aí eu vou simplesmente criar um projeto. Aqui eu tenho essas 4 opções, né? Eu tenho a opção de importar, criar um slide deck, né, que é o Figma Slides. Você pode criar o FigJam também, que ele funciona como se fosse um whiteboard, assim. Ele basicamente é um quadro negro onde você pode rabiscar várias ideias. Mas não é isso que a gente está focado aqui agora, nem no Figma Slides, né? Você não vai criar slides aqui. O que a gente precisa agora é criar um arquivo de design, onde a gente vai criar a nossa interface e vai aprender como é que o Figma funciona. Então vamos lá. Aqui eu posso clicar aqui e criar o meu arquivo, mas antes de criar o meu arquivo, eu queria falar uma outra coisa para vocês. Você tem a opção também de fazer o download do aplicativo do Figma e utilizar dentro do seu computador. No caso aqui, se você olhar aqui em cima, eu estou usando ele dentro do browser, né, do navegador. Eu normalmente gosto de fazer o download para dentro do meu computador porque acaba que eu tenho um acesso mais rápido ao Figma ali. Eu não preciso entrar no browser ali, no navegador, digitar o endereço do site do Figma, entrar na minha conta. Então tem alguns passos aí que eu gosto de pular. E também, muitas vezes, dependendo do usuário, dependendo do site, eu ativo notificações do browser e acaba me distraindo. Então eu prefiro baixar o aplicativo do Figma e trabalhar ali dentro. E para você fazer o download desse aplicativo, você simplesmente vem aqui na conta e Get Desktop App, que você vai baixar ele na hora, ele vai entender o sistema operacional que você está usando, se está usando Mac ou se você está usando Windows, e vai baixar a versão certinha para você. E agora que eu criei o meu arquivo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o quê? É renomear esse arquivo. E como é que a gente faz isso? Eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou botar aqui, ó, curso grátis de Figma 2025. E logo aqui embaixo a gente tem a
pasta que esse arquivo está localizado. No caso, ele está nos drafts, nos rascunhos. E por que é importante renomear os seus arquivos? Porque agora você está trabalhando com um arquivo só. Então, a chance de você ter uma bagunça é praticamente nula. Mas daqui a pouco você vai estar trabalhando com 5, 10, 15, 20, 100 arquivos. E aí é importante que você bote nome neles e organize eles em pastas e tudo mais, porque esse arquivo fica mais fácil de ser achado. Então você vai lá na busca dos arquivos, vai digitar o nome do arquivo que você estava trabalhando e vai ser simplesmente fácil de você achar. Então é importante que você mantenha essa organização para você ter um fluxo de trabalho melhor. Agora nós vamos falar de duas coisas. Uma é o Canva e o outro é o Frame. O Canva é tudo que você está vendo aqui dentro dessas duas laterais aqui. A gente tem a nossa barra aqui à direita, que é basicamente a nossa barra de edição. Tudo que a gente tem aqui na esquerda é responsável pela organização do seu arquivo, né? E as suas camadas também. E aqui embaixo a gente tem toda a barra de ferramentas, onde você vai acessar todas as ferramentas que o Figma tem para você conseguir executar, né, criar o seu design. E o Canva está bem aqui no meio delas. Tenta pensar no Canva como tipo um fundo infinito. E aí a gente tem o Frame. O Frame, ele é basicamente a sua folha em branco. Ou seja, se você estivesse pintando um quadro, ele seria basicamente a tela para você poder pintar, onde você vai criar ali todo o seu design. Como é que a gente tem acesso ao Frame? Você pode apertar F no seu teclado. Eu estava aqui. Eu apertei F, ele já trocou para cá. Você pode clicar e arrastar, e aí você já cria o seu primeiro frame, ó, tá frame 1. Ou, se eu apertar F de novo, eu posso selecionar alguns tamanhos pré-estabelecidos que o Figma já botou. Então aqui ó, tem o desktop, tem aqui um MacBook Air, eu tenho um desktop normal, tem outro MacBook Pro, tem até TV. E aí eu tenho o tablet, tenho fone também, que é o telefone, que a gente usa muito para fazer um design mobile, né, um design de telefone. A gente utiliza vários formatos que estão aqui. E tem outros aqui, né, que é de social media, paper. Como eu faço muito design para interface, eu acabo focando mais nessa parte aqui de cima, onde tem telefone, tablet e desktop. E aí, se eu quiser escolher uma delas, por exemplo, beleza, eu gostei desse iPhone 14, 15 Pro aqui. Eu só clico, ele na hora já cria para mim, sem o menor problema e sem o menor trabalho. Aí agora, como é que a gente consegue navegar aqui dentro do nosso Canva? Para você conseguir, imagina que você tem um frame aqui, ó, eu vou clicar e eu vou arrastar aqui ele aqui, ó. Só clicando e arrastando, eu já joguei ele aqui para a tela. Eu quero ver esse frame aqui, como é que ele tá. Eu vou apertar espaço e vou, ó, clicar e arrastar. Tá vendo que quando eu aperto espaço, ele troca para uma mãozinha aqui, ó, pressiono espaço e ele vai arrasta para uma mãozinha aqui. Então, fica muito mais simples de eu conseguir navegar dentro do meu Canva. Agora eu vou manter esse frame aqui, eu vou selecionar esse aqui e vou deletar, né? Só para você deletar um frame ou deletar alguma coisa dentro do Figma, você seleciona o que você quer e você pode apertar Delete no seu teclado. E agora, se eu selecionar o meu frame, eu vir a parte aqui da esquerda, eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente o que é cada parte aqui. A primeira, a gente tem tudo relacionado ao seu arquivo. Depois, a gente tem os assets. Os assets vai ser como se fosse uma biblioteca, onde você vai ter todos os seus componentes. A gente vai aprender um pouquinho mais no final da aula sobre isso. Mas você vai ter os seus botões, os seus inputs de texto, coisas que você vai criar e repetir várias vezes dentro do seu design. E aí depois que você componentizar isso, ele vai começar a aparecer a listinha dos seus componentes aqui. E logo abaixo aqui a gente tem as páginas, que você pode renomear a página aqui. Aí você pode botar aqui, ó, design, se você quiser renomear a sua página. É como se fosse você renomear o seu arquivo. Você deu 2 cliques, escreveu ali design, sem problemas, super fácil de entender. Se você quiser criar uma nova página, é só você clicar aqui no mais. Aí você pode renomear para alguma coisa que você for usar. Eu vou criar uma que eu normalmente faço para estocar os arquivos ou design que eu não estou mais usando, que se chama arquivados. E aí eu vou deixar ele já separado aqui. E logo abaixo a gente tem uma coisa muito importante que são os layers. Os layers são as camadas. Então a gente tem aqui a nossa primeira camada aqui, tá com iPhone 14 e 15 Pro, porque foi o tamanho que eu selecionei ali naquele template que eles tinham lá. E se eu quiser renomear também, eu posso botar aqui, ó, Design Mobile. Apenas dei 2 cliques, escrevi
e apertei Enter. No decorrer da aula, a gente vai aprender como é que as camadas, né, funcionam dentro dos frames. Cada objeto tem o seu comportamento e sua forma de aparecer. Se eu clicar aqui, se eu selecionar esse frame, na nossa parte aqui da direita, eu tenho toda a parte das propriedades do elemento que eu estou selecionando. No caso desse frame aqui, eu tenho a parte de posição, eu tenho a parte de layout, a parte de aparência, que a gente vai aprender algumas coisas mais detalhadas no decorrer da nossa aula. Tá vendo? Eu tenho 594, que é a posição dele em relação ao Canva, e eu tenho aqui, ó, a posição também no eixo X, que é relacionada ao Canva. Então, se eu chegar aqui e mudar para 0, ó, 0 e 0. E aí, ele já muda a posição dele dentro do Canva. Agora, eu tenho o tamanho aqui de 393 por 852, que é o tamanho pré-estabelecido aqui do design do iPhone 14 e do 15. E se eu quiser simplesmente mudar isso, eu posso botar aqui, ó, vou botar 400, eu posso botar 600 para vocês conseguirem ver melhor, ó. E aí eu consigo botar o tamanho que eu quiser. Se eu quiser chegar aqui no cantinho do frame aqui, ó, clicar e arrastar, que aí o tamanho fica mais livre, né? E também tem a opção também de eu chegar aqui na lateral, que aí eu mexo na largura e na altura ao mesmo tempo. Agora eu vou dar um Ctrl Z, que é simplesmente para eu voltar todas as ações que eu estava fazendo. Inclusive eu falei do Ctrl Z, que é um outro atalho. Eu vou sempre tentar dar algumas dicas de atalhos para você, porque eu gosto de ensinar as pessoas, influenciar as pessoas a usarem os atalhos, porque o seu fluxo de trabalho fica mais rápido. E você, na hora, eu tenho que criar um frame, vou apertar F, eu tenho que voltar à ação que eu tinha feito, eu vou apertar o Ctrl Z, eu tenho que mexer rapidinho aqui no mouse, ao invés de eu chegar aí na barra de ferramenta, clicar na mãozinha, eu só pressiono o mouse aqui e as coisas funcionam muito mais dinâmicas. Por falar em dinâmico, essa barra aqui na lateral aqui da direita, ela também é muito dinâmica. De acordo com o objeto que você estiver selecionando, ela vai te mostrar algumas coisas aqui diferentes. Se você tiver um botão, ela vai te mostrar de uma forma diferente. Se você tiver uma imagem, ela também vai te mostrar outras opções. A gente vai ver alguns desses parâmetros diferentes no decorrer também da nossa aula. E uma coisa legal de falar sobre os atalhos, se você quiser saber todos os atalhos, você simplesmente vem aqui nesse pontinho de interrogação que tem aqui na direita, dá um clique aqui e você vai ver aqui, ó, Keyboard Shortcuts. E quando você clicar, você tem aqui, ó, toda a opção aqui dos seus atalhos. Você tem, ó, Tools, que são as ferramentas. Aí você tem View, que são todas as opções de visualização, Zoom. Então tem toda a lista aqui de atalhos para você aprender. E aí para você voltar, é só clicar no X aqui do lado. Uma coisa legal do Figma é que ele é uma ferramenta extremamente colaborativa. Por exemplo, se você está trabalhando num projeto, você tem às vezes um gerente de projeto junto com você, que vai te dar todo aquele guia de como é que tem que ser a funcionalidade que você estiver fazendo, e você também tem um desenvolvedor que vai executar, né, fazer aquilo tudo funcionar no código. Então é importante que você inclua essas pessoas também no arquivo. E como é que você faz isso? Você tem essa opção de share aqui, de compartilhamento. Se você clicar no compartilhamento, você vai ter várias opções aqui de compartilhamento. Você pode digitar o e-mail da pessoa aqui e convidar ela, você pode copiar o link e mandar para ela também. E aqui você tem mais algumas opções avançadas aqui do Figma, que já inclui Dev Mode Link. Você pode copiar aqui, ó, o link do protótipo, que é algo básico, né, que você tem que mandar às vezes para o desenvolvedor para ele entender, até você apresentar para ele. Mas essa parte aqui de Dev Mode, de Publish to Community, que é você publicar na comunidade, que a gente vai aprender já já, e o Get Embed Code, todas essas coisas aqui são um pouco mais avançadas que não vão acrescentar muita coisa aqui na nossa aula, beleza? Então vou acabar passando por isso. E aqui a gente tem esse Fzinho, que é a parte de gerenciamento de arquivo. Então você tem todas as suas ações, você tem File, que é o seu arquivo, tem editar, visualizar, toda a parte de gerenciamento de arquivo está aqui. Então se você quiser fazer alguma coisa no seu arquivo, dá uma olhada aqui que você vai conseguir ter acesso a tudo. E agora vamos falar sobre a nossa amiga barra de ferramentas. A gente tem essa barrinha aqui embaixo que tem todas as opções aqui, todas as funcionalidades do Figma. Tem aqui, ó, o mover, hand to, scale, que serve para você escalar, assim, você diminuir e aumentar de uma forma única. Que eu vou explicar isso mais para frente, né, para você ver a diferença de você diminuir usando isso daqui e diminuir usando as propriedades normais ali, diminuindo o pixel. E aqui do lado a gente tem o frame, né, que a gente já viu como é que ele funciona. A section, que é uma seção que você cria, por exemplo. Você
trabalhou num fluxo de login. E dentro desse fluxo de login, né, você tem a primeira página que vai ser, faça o seu login ou crie sua conta. Você vai apertar o botão de fazer login. E depois vai ter uma outra tela com todas as credenciais que ele tem que botar. E depois você vai ter a outra tela que é a homepage desse seu projeto que você está trabalhando. Então, só aí eu falei de 3 telas. E aí, isso é responsável pelo fluxo de login. Sendo bem cru aqui para vocês conseguirem entender. E você pode criar uma seção chamada login e botar esses frames dentro dela. Eu vou mostrar aqui para vocês depois, quando a gente estiver fazendo, para você entender certinho como é que ela funciona, mas é bem simples de você entender. É basicamente um agrupamento de frames. E a gente tem a opção de slice. Slice é basicamente você partir, né, selecionar uma parte ali do seu frame, da sua imagem, e você quer exportar aquilo ali. E para ser bem sincero, eu nem uso muito esse slice. Aqui a gente tem a opção de você criar objetos. Você tem retângulo, linha, seta, elipse, né, que pode ser um círculo aí, você tem um polígono, uma estrela, e você pode importar uma imagem e um vídeo. E se eu clicar aqui, a gente tem a Pen Tool. A Pen Tool basicamente vai criar um objeto da forma que você quiser. Então, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Se eu quiser clicar aqui, for clicando de um lado para o outro, ele vai criando um objeto. E se eu quiser fazer uma linha curva, por exemplo, eu clico em outro lado aqui, sem soltar o ponto, eu vou arrastando o meu mouse. E aí eu já vou conseguindo fazer uma curva. Se eu quiser continuar essa curvatura aqui, eu simplesmente posso soltar o botão do mouse e continuo com a minha curva aqui. E se eu quiser editar essa curva, eu vou apertar o V, que é a setinha de edição, e aí eu vou aqui, essas reguinhas aqui, né? Eu tenho todos esses pontinhos que eu posso mexer na curvatura dela. Então isso serve muito para a gente vetorizar alguma coisa específica. Às vezes você quer criar um ícone específico, às vezes você quer fazer uma ilustração. Isso aqui é bastante usado para isso. E a gente tem aqui o Pencil. O Pencil basicamente é um lápis aqui, que você pode simplesmente clicar e arrastar. Super simples de usar. Temos as nossas fontes, né? Que esse aqui é responsável pelo T, o text. A gente vai aprender a manipular o texto durante a aula. E logo em seguida a gente tem os comments. Lembra que eu falei para você que o Figma é um software extremamente colaborativo? Os comentários servem exatamente para isso. Normalmente você vai criar um comentário, claro que aqui a gente não tem uma interface, né? Mas aí eu boto aqui, gostei desse frame. E eu vou apertar Enter. E aí ele já cria aqui o nosso comentário e deixa para alguém ver, entendeu? Às vezes você quer deixar algo específico para o seu desenvolvedor, deixar uma anotação para o seu gerente de projeto. Então é importante que você faça essa comunicação. E os comentários ajudam bastante nisso. E tanto você quanto a outra pessoa pode vir aqui e responder também. E para eliminar esse comentário, você pode marcar como resolvido. E por fim, a gente tem essa parte aqui, que são as actions. As actions eu tenho que falar algo específico para vocês. Algumas funcionalidades aqui você não vai ter acesso. Por quê? Porque essa aqui é uma conta paga. Mas fica tranquilo, para tudo que eu for mostrar aqui dentro do Figma que tem algum tipo de funcionalidade que está no pago, eu vou mostrar um jeitinho que você consegue fazer da forma de graça também, tá? E nessas actions aqui você tem acesso a todas as funcionalidades que utilizam inteligência artificial, né, do Figma, e você também tem acesso a outras coisas, como os seus assets, que lembra que eu falei para você que pode ser a biblioteca ali com todos os componentes que você está criando, como os botões, os inputs de texto. Então, aqui também você tem acesso a isso de uma forma mais rápida. E também você tem os plugins e os widgets. Os plugins no Figma são extremamente importantes porque eles fazem com que você trabalhe de uma forma mais rápida. Eu gosto de falar que o plugin não vai fazer nada por você. Ele vai servir como um apoio. Às vezes você está precisando pegar uma imagem, criar uma sombra, fazer algo que você conseguiria fazer normalmente, mas você precisa daquela agilidade. Então o plugin ele te ajuda muito com isso. E a gente vai ver alguns plugins aqui no decorrer da nossa aula. E por fim a gente tem essa parte aqui do Dev Mode. O Dev Mode eu não vou entrar em detalhe nele agora, porque ele é uma parte bem mais avançada que funciona uma colaboração entre o desenvolvedor e o design. Eu acredito que se eu começar a entrar nisso daqui, já vai ficar muita coisa, você vai acabar vendo umas paradas muito avançadas que podem deixar a sua cabeça ali um pouco confusa. E não é isso que eu quero. Eu quero passar para você a simplicidade do Figma. Então agora que a gente já falou bastante aqui sobre o Figma, né, sobre as funcionalidades, sobre como funciona a interface, vou começar a botar um pouquinho a mão na massa. Vou selecionar aqui, isso daqui, e vou
aqui, ó, deletar. Agora o que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl menos, já vou dar um zoom menos. Então, para eu mexer com o zoom, eu posso apertar Ctrl menos ou Ctrl mais. Eu posso vir aqui também na lateral, tá com 50%. Eu posso chegar e botar de zoom de 100%. Mas, como eu gosto de trabalhar com os shortcuts, né, que são os atalhos, eu posso botar aqui, ó, Ctrl menos ou Ctrl mais. E se por acaso você tiver no Mac, o que for Ctrl é o Command. Então, no caso, como eu estou no Mac, eu aperto Command menos e Command mais. Então, se eu falar alguma coisa, aperta Command não sei o que, é Ctrl e não sei o que, beleza? Agora vamos aprender a manipular objetos. Eu vou criar aqui um retângulo. Então, para eu criar o retângulo, eu vou selecionar a opção aqui, ó, só posso selecionar aqui, ou apertar o R, que ele já está aqui do lado, já mostrando aqui o atalho. E eu posso fazer de duas formas. Ou simplesmente clicar, que ele já simplesmente cria aqui um retângulo, ou eu posso de novo, vou apertar o R aqui dessa vez, clicar e arrastar. E aí eu crio um que pode ser com qualquer tipo de tamanho, né? Ele fica mais um retângulo fininho, ele fica um retângulo mais tipo fino na vertical, e eu posso fazer do jeito que eu quiser. Aí depois é só soltar aqui certinho. Aqui eu basicamente criei um quadrado, né? Quando eu dou esse duplo clique, ele cria o mesmo tamanho de largura e de altura. Agora vamos aprender a movimentar esses objetos. Eu vou pegar esse grande aqui e vou deletar esse daqui para ficar mais focado. Vou dar um zoom mais para que a gente consiga ver legal mesmo. Vamos dizer que eu quero girar esse quadrado. Eu vou aqui na lateral, você vê que a minha setinha, ela já fica até meio que uma curvatura. Então, ó, se eu chegar aqui no cantinho dela e ó, clicar e arrastar, eu já consigo rotacionar esse quadrado. E se eu segurar o Shift, eu começo a fazer ângulos mais certos, né? Não fica aquela coisa quebrada. Ele se move, se eu não me engano, de 15 em 15 graus. André, como é que você sabe disso? Tá vendo, ó? Olha aqui, ó, aqui na lateral, ó. Tá vendo como até já mudou algumas coisas, já ofereceu umas outras opções aqui para eu poder editar? Aqui a gente tem a opção de rotacionar. Então, ó, se eu segurar aqui o Shift, ó, ele tá com 15, 30, 45, 60, 75, então ali já vai mudando automaticamente. Entendeu? E eu também posso aumentar da mesma forma que eu fiz com o frame anterior. Então, se eu quiser aumentar de uma forma igual, eu seguro o Shift e ele vai aumentando aqui, ó, certinho, proporcionalmente, né? E agora, vindo aqui para a nossa barra aqui, lateral, eu tenho algumas opções. Eu posso mover esse objeto dentro do frame, que uma coisa importante de saber é que, ó, quando eu criei o meu retângulo, eu tenho um objeto aqui dentro do frame. Se eu tirar ele para cá, ó, tá vendo como é que ele muda aqui a posição? Agora, se eu arrastar para dentro do frame, ele entra de novo, ou seja, ele virou uma dependência ali. Então, a gente tem o nosso frame principal e o nosso objeto ali, que é o retângulo, dentro dele. Então, isso é uma coisa que você tem que sempre ficar ligado para fazer todo o seu design dentro do frame. E aí, se eu quiser manipular isso daqui, ó, ele está na posição no eixo X 68 e no eixo Y aqui, ó, 268. Eu posso botar, ó, 0 e 0. Lembra que a gente tinha o nosso frame aqui, o nosso frame principal, ele está numa posição em relação ao canvas, ele está com 0 e 0. Agora eu botei o nosso quadrado aqui, né, o nosso retângulo, na verdade, na posição 0 e 0 em relação ao frame. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 200 e 200, tá vendo? Ele já se move. Então, essa posição que está aqui é em relação ao frame e não em relação ao canvas. E também uma outra coisa que eu posso fazer é diminuir e aumentar por aqui, né? Eu posso botar 200 por 240. Então, eu já consigo botar um tamanho mais específico. Eu utilizo até bastante aqui, mais essa parte aqui, porque eu busco utilizar tamanhos específicos, até para manter uma proporção no meu design. Agora, o que a gente pode fazer também? Você quer criar uma forma geométrica, você quer mudar o shape aqui do seu retângulo. Você dá 2 cliques, você entra no modo de edição, que aqui a gente tem algumas opções. E aí o que você pode fazer? É só clicar e arrastar da forma que você quiser. Ah, eu quero fazer com que isso aqui vire, não sei, uma seta, tá vendo? Tá parecendo uma seta apontando para o lado esquerdo, para baixo, né? Aí eu quero fazer com que esse retângulo aqui fique extremamente assimétrico, né? Ele não pareça exatamente um retângulo. Você pode aplicar esses conceitos de mexer em todos os vértices, que são esses pontos,
também para polígonos, para círculos, para qualquer objeto que tem aqui dentro do Figma. Agora a gente vai aprender a mexer com texto. Texto é super simples de a gente poder usar. Deixa eu dar 2 cliques aqui fora. Eu vou selecionar o T aqui, né, que é o de text, ou eu posso apertar o T. E quando eu apertar aqui, eu vou simplesmente clicar dentro do frame e vou escrever qualquer coisa. Esse é um exemplo de texto. Depois que eu digitei, eu vou apertar ESC e aí ele começa a entrar no modo edição aqui. Eu consigo ver todos os pontinhos aqui e para eu editar esse texto, eu tenho que vir na nossa barra lateral aqui, que ele tem posição, layout, aparência e typography, que é tipografia. E aqui eu posso escolher toda a tipografia aqui, eu posso simplesmente passar o mouse em cima, que ele já vai automaticamente trocando. Então, tenho várias fontes aqui. Aqui eu tenho todas as fontes que podem estar dentro do meu computador, mais dentro do Figma. E eu posso selecionar alguma específica. Imagina que eu tenho uma fonte específica para o meu time. Então, normalmente eu posso fazer essa filtragem aqui. Eu posso usar Popular Fonts, Google Fonts, que é um site onde você pode achar várias e várias fontes. Eu vou manter a Inter, que é uma fonte fácil de ler e a gente consegue entender ela rapidinho. E logo abaixo você tem a opção de corpo da fonte. Às vezes você quer botar ela mais grossa, às vezes você quer botar ela itálico. De acordo com a fonte, ela vai ter essas variações. Então preste bem atenção para você aprender o nome direitinho. Porque se você está pensando em entrar na carreira de UI UX Design, você tem que começar a aprender as nomenclaturas. Você não vai falar uma fonte grossa ou botar negrito na fonte. É importante que você aprenda a nomenclatura, né? A gente tem uma fonte aqui, no caso da Inter, a gente tem várias variações. Aqui a gente tem a Thin, que é super fina, Extra Light, que continua bem fina, mas um pouquinho mais grossa. E aqui a gente tem a Light, a Regular, que é a regular, né, que é usada basicamente para fonte de texto. Medium, que é a média, Semi-Bold, que normalmente as pessoas falam que eu queria botar a fonte negrito. Então você não precisa usar esse nome, você pode usar simplesmente Bold ou Semi-Bold. Aqui a gente tem Extra Bold. Você vai aumentando ali o peso da sua fonte de acordo com a configuração que você for selecionando. E também tem todas essas partes também de itálico aqui, que funciona bem para algum caso específico que você for fazer. Mas André, por que isso aqui é importante? É muito importante na parte de hierarquia, que isso já é uma dica sim para UI design, né? Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso ali quando a gente estiver fazendo a nossa interface. E depois a gente tem aqui a configuração de tamanho. Eu tenho com 12, eu posso botar aqui 16. E se eu apertar o Tab, eu venho logo para o nosso campo aqui de baixo e ele está com 19 aqui por default. Eu vou botar 24 para aumentar um pouquinho esse espaço. Eu normalmente gosto de trabalhar com alguns tipos de proporções, assim, que não vale muito a pena ficar falando aqui, porque entram em muitos detalhes de UI e tal, e pode confundir um pouco a sua cabeça. Só para explicar um pouquinho, né? Se eu tiver esse texto quebrado em 2 linhas, eu cliquei aqui no meio e vou apertar Enter, aí eu tenho um espaço interessante entre a primeira linha e a segunda. Tem um espaço de respiro de texto, porque se você tiver um espaço muito pequeno, vai ficar mais difícil do usuário continuar na segunda linha, por exemplo. Então, é importante que você tenha esse respiro para que seja confortável para o usuário ler as informações da sua página. Agora a gente vai aprender uma parada bem legal, que são as formas booleanas, que eu sei que é um nome até um pouco meio esquisito, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou criar alguns retângulos aqui, e eu vou duplicar ele usando o Alt e o Shift. Se eu só duplicar com o Alt, ele vai ficar soltão aqui. Se eu segurar o Shift, ele vem na mesma linha. E já começa a mostrar a mesma distância, né, entre os elementos. Está vendo ali? Está 102 de um lado e 102 do outro. E aí, agora que eu já fiz aqui 4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora um círculo. E eu vou segurando o Shift também. Eu vou botar ele bem aqui. Quase meio que um em cima do outro. Como não está aparecendo, eu vou trocar a cor. Então eu vou vir aqui na parte da direita. Não vou entrar muito em detalhes sobre a cor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Vou dar um clique aqui e aí eu posso, enfim, escolher a cor que eu quiser. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um preto. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar e vou duplicar. E agora que eu seleciono 2 objetos, eu tenho uma opção de fazer algumas coisas. Eu posso fazer a união dessa seleção. Imagina que eu estou criando uma forma aqui para adicionar no background do meu site. E aí eu seleciono união, selection, né, que eu uni as duas coisas. Agora elas viraram um só. Se você olhar aqui nos nossos layers, a gente tem aqui um chamado union,
que se eu apertar aqui do lado, eu vou conseguir, ó, manipular ele aqui dentro, beleza. Mas se eu selecionar, ele tá como se fosse um só. Uma outra forma booleana também é o subtract, que no caso ele vai cortar um com o outro. Se eu selecionar o subtract, tá vendo? Ele pegou o círculo e cortou o quadrado. Então eu continuo tendo aqui um quadrado, né? Se você olhar mais ou menos da forma geral, mas eu tenho aqui um semicírculo aqui cortando. E eu posso também fazer da mesma forma aqui, ó, tem o subtract aqui. Eu posso selecionar o círculo e posso mover, e eu movi o meu corte para o outro lado. Agora vamos para a nossa próxima operação booleana. E eu tenho aqui, ó, o intersect. O que é o intersect? Na interseção entre os elementos, ele vai simplesmente ficar aquela parte que está ali, encostando em um e encostando em outro. No caso, ficou só o semicírculo, que é o oposto ali do subtract, né, do subtrair. E eu também posso fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó, mudar aqui de lado, eu quero botar aqui, ó, no meio, ó, certinho, tá vendo? Eu já fiquei aqui só com um semicírculo bonitinho. Então, ele me dá bastante aqui liberdade para botar onde eu quiser. Vamos para a nossa outra aqui opção, que é o exclude, que no caso é o oposto do intersect. Tá vendo? Eu consigo manipular aqui o meu círculo e todo o espaço que eles estão se encostando acaba ficando vazado. Aí agora, para o último, deixa eu duplicar aqui para baixo para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, Flat Selection. O que o Flat Selection faz? Ó? Eu tenho aqui a interseção e eu consigo mexer em todas as minhas coisas, certo? Se eu decidir que eu não quero mais mexer, né, que eu não quero ter essa opção, eu venho aqui no Flatten Selection, que ele basicamente achata e une aquelas duas formas e de uma forma que você não consiga mais editar. E aí você tem basicamente aqui uma nova forma. Se eu der 2 cliques, ó, tá vendo? Eu tenho aqui os pontos deles para eu poder editar. E eu não tenho mais aquela opção aqui para eu poder abrir igual eu tenho nesse aqui de cima, tá vendo? Então, deixa eu botar aqui do lado para a gente conseguir entender que isso aqui não faz muito parte do nosso design em si, né? Mas é importante que você saiba disso aqui para que você consiga construir alguns elementos customizados dentro do seu design. Agora tem uma outra parada que eu gosto de usar bastante, que eu vou vir com um retângulo aqui e vou mostrar para vocês. Já viram, né? Vocês já aprenderam a mexer na parte de posição no eixo X, no eixo Y, na rotação aqui do próprio elemento, né? Do próprio objeto. E aqui eu também tenho a opção de flip horizontal, flip vertical. Também posso rotacionar 90 graus para a direita. Tem algumas outras opções aqui bem fáceis de eu conseguir manipular. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a nossa parte de aparência, que é a opacidade, que eu posso botar aqui, ó, por exemplo, 60%. Deixa eu botar uma cor para que vocês consigam ver. Ó. Eu vou botar aqui um vermelhão. Se eu botar aqui, ó, 100 de novo, tá vendo que ele fica bem chamativão assim, tá bem puro, porque é a cor que eu escolhi aqui, né? E aí, eu vou duplicar isso daqui, segurando aqui o Alt e o Shift, selecionei os dois e eu vou botar 60%. E aí se eu botar aqui, ó, um por cima do outro, você vai ver que eles começam a ficar translúcidos, tá vendo? Por quê? Eu adicionei um pouco de transparência neles, de uma forma que eles fiquem translúcidos e que você consiga até criar um efeito de filtro e tudo mais. Fica bem interessante. Às vezes você quer botar num site uma foto assim de plano de fundo com um texto em cima, a gente utiliza bastante a opacidade para conseguir fazer com que você consiga mostrar a foto sem prejudicar a leitura. Então, essa parte da opacidade é bastante importante para a gente aprender. E também você tem alguns filtros pré-estabelecidos. Ó, tem normal aqui, como já está, tem darken, multiply, plus. Tá vendo? De acordo com a cor que você estiver usando, você vai poder também entender como é que esses filtros funcionam. E é bem mais fácil de você conseguir ver quando você está utilizando isso em cima de uma imagem. E por último aqui eu vou selecionar esse daqui e vou mexer no Round Corners, que é o Corner Radius aqui. O que é o Corner Radius? Está vendo que a nossa pontinha aqui do nosso quadrado, ela está bem pontiaguda. Imagina que você quer fazer isso aqui mais arredondado. Então eu posso vir aqui e vou botar 24. E aí eu já consigo ver a diferença entre um e outro, porque ó, tá vendo? Tá bem pontiagudo e aqui tá bem aqui arredondado. Isso é muito utilizado em designs mais modernos, assim. Se você olhar um iPhone, o sistema operacional do iPhone, ele é todo arredondado. Por quê? Porque ele busca essa modernidade. Agora eu vou duplicar aqui de novo para mostrar mais uma paradinha pra gente. Eu vou botar com 100 de opacidade, eu vou botar branco. Eu vou ensinar vocês a adicionar um stroke, que é um contorno. Você tem essa opção aqui do Add Stroke. E aqui você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou deixar preto para fazer com que você
consiga ver de uma forma mais fácil. E eu vou de cara aqui já aumentar, né? Eu vou botar aqui, ó, 4, até botar mais um pouquinho, 8. E aqui a gente tem, ó, inside. O que é o inside? É você criar o stroke para dentro. Ele está aumentando para dentro. Então, se eu continuar aumentando ele aqui, ó, se eu clicar e arrastar, ó, ele vai aumentando sempre para dentro. Vou dar um Ctrl Z para a gente voltar. E se eu mudar, eu posso botar center, que aí ele vai aumentar para dentro e para fora. Então, se eu aumentar aqui, você vê que ele está aumentando para dentro e para fora. Ctrl Z de novo. E a outra opção que a gente tem é o outside, que é o inverso do inside, né? Você vai crescer só para fora. Então, para mostrar para vocês também. Então, essa é uma forma que você pode aplicar contornos nos seus objetos. Agora, eu vou aqui, ó, duplicar de novo, que eu vou mostrar uma parada que eu utilizo bastante. Vou aqui, ó, tirar um stroke para a gente conseguir ver melhor ainda. Vou adicionar um efeito. Aqui, ó, já vou deixar ele com Drop Shadow. O Drop Shadow é a sombra. Você tem alguns efeitos para você poder fazer, mas inicialmente eu vou botar o Drop Shadow. E dentro do Drop Shadow você tem a posição X e Y, né? Que você pode, eu quero que a sombra vá mais um pouco para a esquerda, quero que a sombra vá um pouco mais para a direita. Então vai de acordo com o seu objetivo. Eu vou deixar ela com 4 aqui, ó. Eu quero que a sombra vá um pouquinho mais para baixo. Então eu vou deixar ela com 10. Eu quero aumentar o blur, que é esse borrado. Ó, eu vou aumentando aqui tranquilamente. E logo depois a gente tem o spread, que é basicamente você espalhar a sombra. Eu quero que ela seja mais espalhada ou menos espalhada, tá vendo? Bem interessante a gente utilizar esse mecanismo. E por último, a gente tem aqui a opção de cor. Se você quiser botar uma cor na sua sombra, eu posso botar vermelho, vou botar aqui bem grotescamente para vocês conseguirem ver. Às vezes é importante que você dê um pouco de cor para sua sombra, para que dê um pouco mais de contexto e fique mais ambientado, por exemplo, com a cor primária do seu aplicativo, né, do projeto que você estiver trabalhando. Digamos que a cor principal do seu aplicativo é o roxo. Então você adiciona um pouquinho de roxo na sua sombra também, até para as coisas ficarem um pouquinho mais harmônicas. Não precisa sempre ficar usando sempre preto. E agora vamos para o nosso próximo filtro. Eu vou selecionar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Drop Shadow. Eu posso mudar outros aqui. Eu vou botar o Inner Shadow. O Inner Shadow, ele é basicamente o Drop Shadow, só que dentro do objeto. Então, quando eu mudei aqui o Inner Shadow, você está vendo que parece que agora ele não é mais um quadrado assim que está saltando. Ele é algo que está entrando dentro do Canvas, né? Até se eu botar aqui uma cor um pouco mais escura, você vai ter a sensação que parece que é um buraco que está entrando dentro do Canvas, certo? E aí você tem as mesmas configurações também do Drop Shadow. Você pode mudar a cor se você quiser, você pode mudar a posição, né? Que pode clicar e arrastar ou botar um tamanho específico dando 2 cliques. Tem o Blur também que a gente pode aumentar. Então vai de acordo ali com o seu olho. Você vai treinando ali o seu olho para construir uma sombra, tanto externa quanto interna, de uma forma correta. E vamos para o nosso próximo filtro, que é o Layer Blur. O Layer Blur é basicamente você está aplicando um blur, né, um borrado no seu layer. Vou deletar aqui, eu vou fazer até no vermelho, que vai ficar mais fácil de você conseguir enxergar. Ó. Vou botar aqui, ó, Layer Blur. E aqui eu vou aumentar o nosso blur geral, ó. Clicando e arrastando, tá vendo? Ele ficou um borrão mesmo. Então esse é o objetivo do Layer Blur. Por último, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Background Blur. O Background Blur, para que você entenda bem como funciona o Background Blur, eu vou adicionar uma imagem. E para adicionar uma imagem, eu vou utilizar um plugin. Eu vou utilizar um plugin chamado Lumi, que é um plugin que utiliza inteligência artificial para criar imagens. Todas essas imagens aqui são criadas por inteligência artificial. Caso você tenha a conta paga do Figma, você tem a opção de criar a sua própria imagem, tipo, ó, Make an Image. E aí você vai digitar todo o prompt aqui, que é o comando, né? Eu quero uma pessoa de cabelos cacheados que está usando uma camisa laranja e tudo mais, e aí ele vai gerar a imagem para você. Mas para ser um pouco mais rápido, principalmente para o nosso exercício aqui, e que você vai ter acesso ao plugin e vai acabar não tendo acesso à opção de criar a imagem, porque talvez você não tenha uma conta paga, porque você está começando agora, eu quero dar essa opção para você. Então eu vou aqui, ó, selecionar essa imagem aqui, bem bonita ela, né? Bastante cor, essa foto está bem legal. Vou diminuir aqui, deixar ela aqui, ó, bem bonitinho. O layer, né, aqui do nosso quadrado, ele está embaixo da imagem. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou jogar ele aqui para cima, que essa aqui é a nossa imagem, e essa aqui
é o nosso objeto aqui. Só que eu não estou conseguindo ver o meu background blur, tá vendo? Ele não está aparecendo. Por quê? Porque ele está com a opacidade aqui, né, da cor, né, tá 100%. Então eu vou botar aqui, ó, 10. Ó, tá vendo como é que ele já cria como se fosse um borrado na foto de baixo? Então isso é muito usado até no iOS, né, da Apple. Se você tiver um Mac, você vai ver vários objetos, várias interfaces utilizando esse mesmo mecanismo, que eles fazem isso para conseguir dar contraste às vezes com texto, para dar uma beleza também para a própria interface. Então fica bem interessante e bem fácil de você aplicar e replicar esse efeito que eles fazem. Então agora eu vou jogar isso aqui para cima, vou botar ele aqui, ó. Eu vou deixar ele bem maiorzinho aqui na frente. Eu vou pegar essa imagem, já que a gente está falando agora de imagem, e vou mostrar para vocês como você pode editar uma imagem dentro do Figma. Você vem aqui no Fill, você pode clicar na imagem, você tem a opção de ajustar aqui cores, exposição, saturação, tudo da imagem. Vai muito de treino seu, e você pensar o que é uma exposição à luz. Eu quero aumentar a exposição dela, que ela esteja mais clara a imagem, tá vendo? Você vai aumentar o contraste ou diminuir o contraste da imagem. O contraste é a diferença entre a cor de dois elementos. Então você consegue, por exemplo, diminuir o contraste do background ali com a pessoa, né, com a mulher aqui. Ou eu quero aumentar esse contraste, tá vendo? O fundo fica um pouco mais claro e ela fica um pouco mais escura. Eu quero aumentar a saturação, quero que fique mais laranja ainda. Então eu boto aqui, ou eu tiro completamente a saturação e fica tudo preto no branco. Então tem várias coisas que você pode fazer, aumentar a temperatura e diminuir, tints, né, que você vai adicionar algum tipo de cor, né, você vai pintar isso daqui, pode aumentar os highlights, né, que são todas as iluminações, e as sombras também você pode diminuir e aumentar. Então você tem algumas opções que você pode fazer aqui dentro do Figma, que dá bastante para você conseguir consertar às vezes uma imagem, ou às vezes manipular ela um pouco para que ela tenha uma melhor unidade dentro do seu design. Agora uma outra parada que eu vou ensinar para vocês agora é o alinhamento dentro do Figma. E para isso eu vou criar um outro frame. Eu vou apertar F aqui, eu vou vir em Desktop e vou selecionar Desktop. Vou botar aqui no cantinho e vou dar um zoom mais para a gente conseguir isolar um pouquinho o nosso frame. Agora eu vou criar algumas elipses aqui, ó. Vou pegar aqui, botar aqui a 160, vou pintar essa elipse, botar ela com a cor roxa. E aqui eu vou começar aqui, ó, a botar várias bolotas espalhadas por aqui. E aí, digamos que eu queira alinhar essas bolotas. Eu simplesmente vou selecionar todas elas e aí vou escolher a forma de alinhamento aqui embaixo. Tem posição e tem o alinhamento. Botei tudo à esquerda aqui. Aí se eu quisesse, ó, vou dar um Ctrl Z, eu quero tudo ao centro. Ele já vai tudo para o centro. Dá um Ctrl Z de novo. Se eu quiser botar tudo à direita, ele vai tudo à direita. Tudo para cima, tudo para o meio, tudo para baixo. Então tem várias formas de você poder organizar isso daqui. Então, ó, digamos que você queira montar o seu grid. Você iria clicar em Tied Up, mas aqui dessa forma não ia usar, porque tem muitos elementos um perto do outro, sim, né? Um muito em cima do outro. Se você organizar ele um pouquinho aqui e você selecionar aqui e botar Tied Up, tá vendo? Ele já organiza o grid direitinho. Aí você pode distribuir os espaços verticais. E aí se você selecionar aqui, ó, você vai ver que tem uma distância de 52 para cima e 52 para baixo. 52 para cima, 52 para baixo. E aí digamos que essa bolinha veio para cá e para baixo. Eu seleciono essas três e eu quero distribuir os espaços verticalmente. Tá vendo? Ele já calcula a distância entre um e outro e já bota ali a distância igual. Se eu quiser fazer a mesma coisa, eu joguei um pouquinho para cá, selecionei esses aqui e vou distribuir horizontal. Ele já volta para o lugar certinho. Eu posso jogar esse todo para cá, que ele vai distribuir horizontalmente certinho as distâncias. Então, se eu chegar aqui, selecionar esse e pressionar o Alt e botar aqui em cima do objeto que eu quero ver a distância, eu fico com 391. E se eu selecionar aqui, para cá, 391 também. Então, as distâncias estão iguais. Você distribuiu as distâncias horizontais. Então, essas são formas de alinhamento. Dá para a gente fazer isso com texto, com botões, com componentes. Então, vai depender muito do seu objetivo do seu design. Essa é uma forma mais prática de eu te ensinar como é que funcionam os alinhamentos. Agora, uma outra coisa que a gente pode aprender a fazer é copiar e colar. Eu vou apertar o meu F de novo, vou criar mais um frame.
Selecionar aqui o iPhone 16 dessa vez. E eu vou fingir aqui que eu estou fazendo um design. Eu vou selecionar aqui o meu retângulo. Vou criar como se fosse uma barra de navegação. Que, sem me preocupar muito com o tamanho nem nada, vou duplicar segurando o Alt. Vou diminuir. E se eu segurar o Alt também, quando eu diminuir, só muda o tamanho horizontal. E ele começa a alinhar com o centro. E se eu fizer isso também na vertical, tá vendo? Ele vai aumentando também do outro lado. Então, vou deixar assim. Vou duplicar aqui também. E como eu quero mais um retângulo desse, eu vou dar um Command D. E agora eu vou criar a nossa barra inferior aqui, que tem aqueles ícones normalmente. Se você utiliza o WhatsApp, você tem lá o chat, os contatos. Então a gente tem aquela barrinha aqui embaixo. E aí eu vou criar um outro frame aqui, iPhone 16 Plus. Vou selecionar todos os elementos, vou apertar, Command C, como eu estou no Mac, Command C, Command V. Que aí eu já automaticamente já colo todos os elementos dentro daquele frame. Então fica super fácil. E uma coisa bem legal de você aprender é fazer o Paste to Replace. Você vai basicamente substituir um pelo outro. Digamos que você tem uma imagem aqui, você quer substituir ela no seu segundo frame aqui em cima. Para ficar mais fácil, eu vou apertar o I para eu conseguir copiar uma cor. E aí eu vou pintar essa aqui de roxo para que você consiga entender. Eu vou apertar Command C e aqui eu vou apertar Command Shift R, que eu vou fazer o Replace, né? Eu vou substituir. Então, que se eu arrastar aqui, o meu objeto não está mais ali. Isso me ajuda muito quando eu quero substituir alguma coisa no meu design. Às vezes eu tenho um card e eu quero substituir esse card por um botão. Aí eu vou, seleciono o meu botão, vou lá no card e simplesmente aperto o meu Paste to Replace, né, que a gente fala. E uma outra forma de você fazer é você apertar o botão direito, né? Você bota aqui, Paste to Replace, tá vendo? E aí ele já cola automaticamente ali no lugar daquele outro. E agora nós vamos aprender as restrições. Para que servem as restrições? Você começa a atribuir regras para os objetos que estão dentro dos frames. E aí isso ajuda muito na responsividade, quando você for fazer um design desktop e mobile. Você começou no design desktop, tem que fazer uma adaptação para mobile. Se você configurar as restrições da forma correta, você consegue fazer uma adaptação de tamanho mais fácil. Então, vamos aprender aqui, vou fazer mais um frame, dessa vez eu vou fazer um desktop, e aí eu vou botar aqui, desktop. Vou começar aqui pela nossa barra de navegação aqui, pá. Vou reconstruir como se fosse o mesmo design. Então, eu selecionar esses três aqui, botar eles aqui, pá. Dupliquei, né, segurando o Alt. E aqui embaixo eu não vou botar nada, porque normalmente no desktop a gente não tem essa barra inferior, fica tudo lá em cima. E aí, beleza. Quando eu seleciono aqui, a gente tem essas opções das restrições aqui. Ele está configurado agora com a parte de topo e a parte da esquerda. Ou seja, se eu diminuir esse nosso frame, tá vendo? Nada acontece aqui para esse lado, certo? Se eu diminuir para o outro lado, tá vendo que ele começa a andar? Por quê? Porque ele está blocado aqui nessa parte. Então, se eu selecionar aqui, fizer ao contrário, um está para a direita agora e os dois de baixo estão para a esquerda. Então, essas restrições que eu botei, tá vendo? Se eu começar a aumentar também, ele só vem aqui para a direita. Então, são esses tipos de restrições que você tem que começar a pensar como você vai aplicar isso no seu design. Uma coisa que eu normalmente faço, dependendo, claro, do meu projeto, eu posso botar aqui algumas opções. Eu tenho a direita, né? Como a gente tinha na esquerda antes, tem a direita, tem left and right. O left and right, o que ele vai fazer? Ele vai botar as restrições na direita e na esquerda. Então, isso vai fazer com que esse elemento se adapte ao tamanho certinho, entendeu? Então, na responsividade, vou fazer um design mobile, já fica muito mais fácil de eu conseguir adaptar. Claro que eu vou ter que mexer em algumas coisas, margens e etc., que são essas margens laterais, mas isso já começa a me dar tipo um pontapé lá na frente. Para mostrar para vocês, já vou deixar isso aqui com left and right. Eu tenho a opção também de botar center, que o elemento vai ficar sempre no centro, vai ficar com tamanho fixo. Tá vendo? Se eu diminuir, parece que acabou fazendo a mesma coisa que antes, né? Mas, se eu for aumentando, tá vendo que a barra fica sempre no centro? Então, essa é uma forma também de você poder botar. E você tem o scale. O scale, basicamente, ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente. Ele não fica igualzinho de cima, porque ele vai aumentando e diminuindo proporcionalmente, entendeu? Até as distâncias aqui vão crescendo proporcionalmente, sabe? Não fica uma parada fixa. Então, deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Eu vou botar aqui,
todos esses dois aqui com o mesmo, ó, left and right, e ele está alinhado ao topo. O que isso quer dizer? Se eu puxar daqui para baixo, ele não vai mudar, mas se eu der um Ctrl Z e puxar aqui, ó, você vai ver que ele vai começar a descer. Por quê? Porque ele está preso lá no topo. E aí, no topo, eu tenho algumas opções, né, que eu posso fazer. Eu posso botar bottom, que aí vai fazer uma confusão toda aqui no meu design, ó. Tá vendo? Que agora ele só mexe quando for de baixo para cima. Eu posso botar também top and bottom, que aí ele vai mover tipo responsivamente, tá vendo? Ó, se eu aumentar geral, ele já vai começar a aumentar. E se eu diminuir, ele diminui. E eu tenho também a mesma coisa, a opção de centro e escala, né? Aumentar o scale, né? Você aumentar proporcionalmente. O que é importante para mim, eu quero manter ao topo. Por quê? Porque eu quero que essa parada fique presa lá no topo. Pode ser um banner aqui falando de um filme. Eu não quero que isso fique esticando conforme o usuário vai navegando na página. Como a barra de navegação também. A barra de navegação é importante que ela fique fixa no topo. E também left and right, que aí quando eu aumentar aqui, ó, a barra já aumenta junto comigo. E aí eu também vou manter as mesmas restrições aqui do topo, porque eu quero que esses 3 filmes, né, que fiquem alinhados lá no topo. E as opções ali vão aparecendo mais para baixo. Estou falando de filmes hipoteticamente, né? Para dar um pouquinho de contexto para vocês. Uma parada aqui que eu tenho que falar do frame também é uma parada chamada Clip Content. Se eu selecionar o meu frame principal, eu tenho esses meus elementos aqui todos dentro do frame, né? E aqui eu tenho a minha barra de navegação, todas as coisas. Eu sei que elas estão sem nome e tal, mas eu tenho esses elementos aqui dentro. A gente já tem essa ciência. E aí eu estou com o meu Clip Content ligado. O que isso quer dizer? Eu vou selecionar aqui esse meu banner, né, esse meu filme, eu vou aumentar ele e vou deixar ele maior que a largura do frame. A altura está menor, mas a largura ela está maior que o nosso frame, mas ela não aparece. Por quê? Porque o frame está configurado com Clip Content, então ele corta e não mostra nada que está além do frame. E aí como é que a gente faz para mostrar aqui esse elemento que está fora do frame? Eu vou desselecionar aqui o Clip Content. Eu tenho Layout, né, que eu tenho todo o tamanho do meu frame, e aqui eu tenho o Clip Content. Eu posso simplesmente, ó, tá vendo? Desselecionar e selecionar, e aí ele acaba cortando. Eu muitas vezes utilizo o Clip Content para deixar tudo bem condensado dentro do meu design, não que apareça, a não ser que seja algo extremamente intencional e pensado para aquele projeto. Deixa eu diminuir aqui para manter aquela nossa proporção, segurando o Alt, né? Tem uma pergunta que muita gente me faz, como é que é a diferença entre um frame e o grupo? Porque a gente tem a opção de frame aqui, mas eu posso simplesmente chegar, pegar esses 3 aqui e ó, eu posso criar um grupo. Eu vou apertar aqui, ó, Command G. E aí, como eu tenho aqui, ó, nos meus layers, nas minhas camadas, olha a diferença visual aqui do meu grupo para o meu frame. Eu tenho aqui esse joguinho da velha, que representa o frame, e aqui eu tenho esse quadradinho pontilhado que representa um grupo. Qual a diferença entre um e o outro? Dentro do grupo, você não consegue atribuir as restrições. Então, quando você diminui uma coisa no grupo, você diminui ela por inteiro, tá vendo? Ela fica bem mais tipo maleável para você diminuir, mas sem muita restrição, entendeu? Os espaçamentos entre um e outro não são mantidos, vai uma coisa meio proporcional e mais freestyle, assim que eu gosto de falar. Já o frame, né, já se você está buscando alguma parada mais organizada, até para você criar o seu design mesmo, eu indico você criar o design dentro do frame, nunca dentro de um grupo, você consegue atribuir essas restrições, como a gente viu aqui. Tá vendo? Assim, alguns elementos, às vezes, que eu utilizo um grupo, pode ser, talvez, um logotipo, que às vezes eu faço ele dentro de um grupo, que eu consigo redimensionar ele de uma forma mais livre. Se eu atribuir muitas restrições para dentro ali do frame no meu logo, às vezes fica uma parada um pouco mais complexa. Então, eu prefiro até, às vezes, botar um logo dentro de um grupo. Mas, no geral, eu utilizo muito mais os frames. Mas é importante que você saiba a diferença de um para o outro. Então, antes da gente cair de cara aqui no nosso projeto, né? Porque a gente já aprendeu bastante coisa aqui de várias ferramentas, né? De como redimensiona, como mexe com as restrições, como rotaciona. Todas as principais ali, mais básicas
funções aqui do Figma, a gente já aprendeu o beabá. Agora a gente vai pegar esse beabá e vai fazer uma interface aqui de verdade. A gente vai fazer um site bem legal. Mas antes de a gente fazer esse site, eu queria explicar para vocês a comunidade do Figma. O que é a comunidade do Figma e o poder que essa comunidade tem. Para você acessar a comunidade do Figma, você tem que ir ali na sua homepage, clicar ali embaixo, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Quando você clicar, você vai cair nessa página aqui. Aqui você vai ter vários recursos de design. Às vezes você está buscando uma biblioteca de ícones, uma biblioteca de componentes, você consegue achar aqui dentro que outros designers têm seus perfis aqui configurados aqui na comunidade do Figma e disponibilizam alguns arquivos. Por exemplo, eu quero aqui uma tela de login. E aí eu vou começar a dar uma olhada aqui, tem várias telas de logins feitos por outros designers também, que está aqui disponível para eu poder clonar esse arquivo. Se eu gostar de algum arquivo, eu venho aqui, beleza, selecionei esse daqui, gostei desse aqui, vou apertar Open in Figma e ele vai abrir direto na minha conta. Aí deixa eu dar aqui um voltar. Uma outra coisa que a gente tem para poder mostrar aqui é essa filtragem aqui na esquerda. Tem o Files e Templates, que você pode filtrar. Você tem plugins. Eu vou botar aqui, Icons, que seriam os ícones. E aqui vão aparecer vários plugins relacionados a ícones. A gente tem o Icon Aid, tem o Icon Scout, tem Feather Icons, tem várias bibliotecas de ícones que você pode usar acessando direto pelo seu arquivo do Figma. Ou você pode simplesmente abrir aqui. Para você acessar pelo arquivo do Figma, ali no plugin, a gente já viu como é que funciona, né? Eu vou botar aqui, Icons. E aí vão aparecer todos eles aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, Feather Icons, eu só vou botar aqui, Run, e aí ele vai fazer o loading aqui, vai carregar e já vai começar a mostrar aqui vários ícones que eu posso usar. Então, se eu quiser alguma coisa específica, é só clicar, digitar e arrastar esse ícone que eu estou procurando para dentro do meu arquivo. E um aviso especial aqui, eu vou deixar uma lista de plugins bem legais para você dentro da nossa apostila com todo o conteúdo do curso. Então não deixa de baixar, beleza? Então vamos lá, agora que a gente já teve essa visão geral do Figma, já sabe como é que as coisas funcionam, vamos criar o nosso primeiro design. A gente vai fazer um site aqui para uma ótica, como se fosse uma marca aqui de óculos. E para começar daquele pontapé inicial, a gente tem que criar um frame. E para isso, eu vou apertar o F no meu teclado, vou vir aqui no desktop, que já está até aqui aberto, e vou apertar aqui, desktop, 1440 por 1024. E logo depois que eu crio o meu frame, o que eu faço? Eu crio um grid. O grid vai ajudar a gente a posicionar os elementos dentro do nosso design. Como é que a gente cria esse grid? Tem aqui a Layout Grid aqui na direita, eu vou apertar aqui no mais. E logo quando eu aperto mais, a gente já vê esse gridzinho, se eu der um zoom mais aqui, várias linhazinhas, né, na vertical e horizontal, mas não é isso que eu estou buscando. Sabe por quê? Porque isso aqui é um grid de ajuste fino. Eu quero um grid em colunas, que vai me ajudar a posicionar muito mais fácil. E aí, o que eu faço? Eu quero editar esse grid em colunas, que agora eu tenho 5 colunas, mas no desktop, normalmente, a gente utiliza 12. É bem padrão isso. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre tipos de grid, alinhamento, essas coisas, porque senão vai complicar muita coisa. O que eu vou fazer? Eu vou manter aqui o meu tipo de grid stretch, né, que ele está esticando. O que isso quer dizer? Se eu diminuir aqui, aumentar, o grid vai aumentar e diminuir proporcionalmente. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui eu vou botar uma margem lateral. Vou botar de 128, que são 128 pixels. Eu quero manter esses elementos que vão estar dentro do meu site dentro desse gridzinho aqui. E aqui eu tenho o gutter. O gutter é o espaçamento entre uma coluna e outra. Eu vou botar ele com 24. Você vê que já aumentou aqui esse espaçamento aqui em branco aqui, tá com 24 pixels. E agora eu vou adicionar a primeira coisa aqui, o primeiro elemento, que é o logo aqui do meu projeto. Já deixei ele separado aqui. Eu vou arrastar, né? Normalmente a gente vê o logo aqui em cima. E aí eu tenho algumas formas de poder posicionar o elemento. Eu posso simplesmente apertar as setinhas, né? Ir para o lado e para o outro assim. E eu também posso apertar a setinha segurando o Shift, que aí ele vai mais longe. Qual é a diferença de uma para outra? Se você não apertar o Shift, ele vai de pixel a pixel. E se eu apertar o Shift, ele vai de 8 em 8 pixels. Se você está abrindo o Figma aí pela primeira vez e está vendo isso pela primeira vez, você vai reparar que ele vai de 10 em 10 pixels. E para mudar isso, caso você queira mudar, é só você vir aqui no Figma, você vai vir em Settings, aí Nudge Amount, você vai ver, o Small Nudge é você mexer os seus elementos assim só usando a setinha. Então no caso a gente tem um aqui. E o Big Nudge, que é no caso segurando o Shift,
tá com 8, porque eu configurei para 8 por um gosto pessoal e também porque eu sigo alguns guias de estilo aí de design espalhados por aí. Mas você não precisa se ligar nisso agora, fica tranquilo. Se você quiser botar com 8, pode botar com 8, mas também quiser ficar com 10, pode ficar com 10. Não vai alterar em nada aqui no nosso exercício. Vamos aqui posicionar aqui o elemento no nosso grid e se eu quiser ver aqui os espaçamentos, né, as distâncias desse elemento em relação ao nosso frame, eu vou simplesmente aqui pressionar o Alt. Tanto é que se eu tirar o mouse aqui e continuar segurando o Alt, ele não mostra mais nada. Ele só mostra quando eu boto o mouse em cima de algum elemento. E eu acho que 39 tá demais. Eu vou botar aqui, ó, 32. E agora eu vou começar a criar os links aqui de cima. Normalmente quando você entra em algum site, você tem aqueles linkzinhos lá em cima que levam para outras páginas. Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu apertar o T e clicar na tela. Agora eu vou botar aqui, ó, óculos de sol. Não vou me preocupar muito com o alinhamento agora, que depois eu posso fazer isso. E eu vou duplicar aqui segurando o Alt. Vou botar qualquer distância agora também. Depois eu alinho certinho e mostro para vocês como faz isso. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, né, também, além de duplicar assim segurando o Alt, quando você vai fazer uma ação mais vezes, né, que seja repetida, é só você apertar o Command D, ó. Ele já vai direto fazer essa mesma ação. Ele duplicou exatamente o que você tinha feito antes. E só uma pausinha aqui, eu falei Command D, mas caso você esteja no PC aí do seu lado, você vai apertar o Ctrl. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses aqui, eu vou posicionar ele lá no grid, lá no cantinho. Vou botar a mesma distância, né, que o outro tava. Tô segurando o Alt, eu consigo ver 38. Vou posicionar aqui, ó, 32. Eu acabei mexendo. 128 e 32. E também tá com 128 e 32 lá no logo. Então isso é muito, muito bom. Vou botar óculos de grau, novidades e acessórios. Eu já percebi que as distâncias não estão mais iguais. Como eu tinha feito a duplicidade aqui de todos os links seguindo o mesmo padrão, eles estavam com as distâncias entre eles exatamente igual. Agora eu tenho que fazer de novo esse alinhamento. Eu tenho algumas opções de fazer, né? Posso simplesmente clicar aqui, que ele vai alinhar automaticamente, ou eu posso clicar nesses 3 pontinhos aqui e botar aqui, ó, distribuir horizontalmente o espaço. Então cliquei, ele distribuiu horizontalmente, eu já posso ver aqui, ó, 36, vou botar aqui 40, só para dar mais um respiro entre um link e outro, e vou alinhar aqui no meu grid. Agora eu já consigo ver aqui que eu já tenho basicamente a minha barra de navegação feita. E agora a gente vai começar a fazer a parte aqui da esquerda, que é onde tem o título, subtítulo e o botão. Então, como a gente tem uma marca de óculos que é bem focada num público mais tropical, assim, eu vou botar aqui um título, que é um termo que a gente usa bastante, principalmente em pessoas que moram em lugares quentes, e a gente fala um sol para cada um. Aí eu vou botar uma fonte mais legalzinha, né? Vou botar essa serif, né? DM serif. Eu tava usando para os links aí, ó, DM sans, mas eu vou usar a DM serif, que é a fonte já serifada, com todo esse estilinho. E agora eu vou botar uma fonte maior, né? Eu vou botar aqui, ó, 56 com 64. Acho que ficou pequeno ainda. Eu vou botar, ó, 72 com 80. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, porque eu quero botar uma imagem bem grande aqui do lado, né? Que a gente tenha essa informação aqui, desse bloco de informação bem visto, mas uma imagem aqui bem estourada, bem bonita, para que chame bastante atenção. E eu também vou botar uma itálica, que aí dá um pouquinho mais de estilo, já que a gente está falando um pouco de moda, essas coisas assim, eu acho que vale a pena a gente adicionar uma parada legal. Para não ter que escrever aqui tudo de novo, eu vou pegar esse mesmo tamanho aqui de fonte do link e vou escrever aqui embaixo. Conheça a nossa coleção 2025. E aí eu vou ver a distância aqui. Vou botar com 24. Deixa eu ver se ele está encaixado no grid certinho. Daqui a pouco a gente vai tirar esse grid para a gente começar a ver como é que está ficando melhor aqui o nosso design. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Antes de eu até botar o botão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a imagem. Vamos lá, para a gente fazer o nosso retângulo, eu posso simplesmente clicar aqui, né? Eu vejo aqui na minha setinha qual o elemento que está em questão. Mas no caso eu quero o retângulo. Ou eu posso apertar o R, eu gosto de trabalhar com atalhos. E aí eu vou clicar e arrastar, eu vou segurar o Shift porque eu quero um quadrado perfeito. Vou posicionar esse elemento aqui. Tô achando que esse quadrado ficou muito grande. Posso até dar uma diminuída nele aqui. Deixa eu encaixar ele no grid certinho. Do outro lado também tá. Então tá perfeito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esconder aqui o meu grid rapidamente. Até para me ajudar a escolher uma foto. Vou apertar aqui em plugins. E vou escolher o Unsplash. O Unsplash aqui tem várias imagens assim que você pode usar de graça. Eu vou botar aqui, ó, Sunglasses. No caso, isso aqui é óculos escuros e óculos de sol em inglês. Eu vou botar Free, porque são todas imagens de graça. E vou utilizar essa daqui, olha que maneira. Ó, já fica com aquela cara bem tropical mesmo, ó, praia, calor, e é isso que a gente está buscando.
Agora eu vou escrever aqui o botão. Aí eu vou botar aqui, ó, conheça nossa coleção. Mas para um botão ter cara de botão, ele precisa ter ali um preenchimento, né? Algo que dê uma cara para ele. Para isso eu vou criar esse retângulo aqui em volta do texto. E para eu criar esse retângulo, eu simplesmente apertei aqui o R, para a gente já começar a trabalhar com o teclado, e eu vou mudar aqui a posição aqui do layer. Tá com o retângulo aqui 22, ele está aqui embaixo. E aí o texto está aqui em cima. Agora eu vou posicionar esse daqui, deixa eu ver, tá com 65, eu vou diminuir para 64. Agora que eu já diminuí, vou alinhar aqui o meu botão e eu vou começar a aplicar cor para ele. Para eu aplicar uma cor, eu tenho que vir aqui no fio e aí eu só clico aqui, ó, do ladinho na cor e eu posso escolher aqui uma cor. Dentro da possibilidade de cores, você tem vários jeitos de você trabalhar. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, isso aqui é o círculo cromático. Então aqui você pode escolher todos os tons que você quer, todas as cores. Você pode escolher o azul, pode escolher o verde, pode escolher o rosa, pode escolher o vermelho, amarelo, enfim, todas as cores que você quiser. E aqui em cima tem essa gama da cor grande, assim, dessa tonalidade toda da cor, a gente tem algumas regrinhas aqui. Se eu movo mais para a esquerda, eu tenho menos saturação, a cor fica menos pura. Se eu movo para a direita, a cor fica mais pura, ou seja, aquele azul fica mais forte. Se eu botar aqui, ó, o azul fica fortão. E se eu for botando para cá, o azul acaba ficando meio fraco, fica mais acinzentado, fica um pouco mais opaco. Uma outra regra que eu quero que vocês aprendam é, no caso, se eu mover para cima, tudo fica mais claro. E se eu mover para baixo, tudo fica mais escuro. E isso influencia nessas numerações que tem aqui. Cada numeração é responsável por alguma coisa. No caso, essa numeração aqui, a primeira se chama Hue. Hue é a numeração que vai de 0 a 360, que ela é responsável pela cor. Então, se eu botar aqui, ó, 120, ele já troca para o verde. E se eu botar 320, ele troca para o rosa. E agora, aqui do lado, a gente tem a saturação. Saturação, no caso, eu estou com 56 ali, né, nessa numeração, mas eu posso botar aqui, ó, 90, por exemplo. Aí ele começa a ficar mais forte, ele puxa mais para dentro do rosa. A gente não está vendo isso direito, né? Deixa eu até jogar aqui para cima para a gente conseguir ver melhor. Que aí, se eu botar, tipo, 12, ele fica aqui mais opaco de novo. E se eu adicionar cor, que é a saturação, botar 90, ele começa a ficar mais forte de novo. E o último número que a gente tem relacionado à cor é a luminosidade. Se eu tirar luminosidade, ela vai ficar mais escuro. E se eu botar luminosidade, ele vai ficar mais claro. Se eu botar aqui, ó, 90 de luminosidade, vai ficar mais claro. E se eu tirar isso aqui e botar 10, ele fica super escuro. Então essa é uma forma de você trabalhar com essa modalidade aqui de cor. Essa porcentagem aqui é opacidade, né? Se eu botar aqui, ó, 20% de opacidade, ele fica transparente. Tanto é que se eu pegar esse texto aqui, ó, e botar aqui atrás, você vê que ele começa a aparecer. Eu sei que tá difícil de ver porque tá muito escuro. Deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu botei o máximo aqui do rosa e você já consegue ainda ver o texto. Lembrando que o meu texto ele tá aqui atrás do meu retângulo. Então você consegue ver perfeitamente. E aí se eu quiser mudar isso, né, vou botar aqui com 90 talvez. Assim dá pra gente ver até um pouquinho melhor, que aparece só um pouquinho translúcido ali atrás. Então, deixa eu botar aqui. E você também tem outras formas de você poder trabalhar com a cor. Você pode adicionar um gradiente, né? Que você adiciona duas cores ou mais. Você pode vir adicionando quantas cores você quiser aqui para ter um gradiente bem completo e tal. Ou você pode ter um gradiente bem doidão, assim, botar um verde. Aqui também botar um azul. E você vai aí testando da forma com que você quiser. E eu posso também mover a direção dele aqui, tá vendo, ó? Do gradiente, quero botar ele todo assim na vertical, quero botar ele na horizontal, botar ele meio enviesado assim, né, na diagonal, fica ao seu critério. E também a gente tem algumas formas de apresentar esse gradiente. Aqui ele está no linear, tá vendo que ele está todo assim reto numa direção só. Eu posso escolher o radial, que é uma forma já mais circular. Deixa eu botar aqui no meio para vocês conseguirem ver, ó. Assim você vai conseguindo movimentar e posicionar o seu gradiente. Se eu quiser ele mais arredondado aqui, eu vou puxando essa bolotinha aqui. Então fica bem louco, né, do jeito que tá. Mas tem outras opções também. Tem um angular, que ele dá como se fosse um ângulo inicial e vem fazendo aquele aqui a 360, fazendo a bolinha certinha do círculo. E depois a gente também tem o diamond, que é um formato de diamante. Pra ser bem sincero, assim, eu quase nunca usei esse diamond aqui, só para algumas coisas muito específicas, quando estava criando algum tipo de ilustração, etc. Mas é bem difícil. E, por fim, a gente tem mais duas opções dentro do fio aqui, que é o preenchimento. A gente tem uma opção de fazer o upload de uma imagem ou também fazer um upload de um vídeo. No caso aqui, no
No botão não ia fazer muito sentido você ter um vídeo ou você ter uma imagem, né? Normalmente que aqui o usuário tenha clareza do que é aquele botão, a gente usa muitas vezes uma cor chapada, um gradientezinho bem assim de leve para que dê uma realçada no botão, mas nada muito extremamente chamativo e que não prejudique a leitura. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a opção que você tem. Vou voltar aqui para a cor, né? Eu vou botar uma cor preta. Eu quero deixar o nosso layout bem minimalista aqui. Vou selecionar o texto, né? E agora vou botar branco. Vou alinhar ele aqui, ó, junto com o nosso conteúdo. Para isso, vou selecionar e vou habilitar o nosso grid aqui, só para a gente conseguir ver se está tudo alinhadinho. Vou ver as distâncias, vou selecionar aqui e apertar o Alt. E agora eu consigo ver, tá 24 dos dois lados e 20 para cima e para baixo. Para mim tá ótimo. Agora imagina só, pô, André, eu quero ter um outro botão. Aí eu vou escrever aqui, ó, saiba mais. É um botão bem comum da gente ver por aí. Agora eu vejo que as distâncias estão, pô, completamente quebradas. Eu vou ter que alinhar ele aqui de novo e dar uma olhada aqui, ó. Tá com 20, 24. Ah, eu vou ter que aumentar aqui o tamanho. Deixa eu vir aqui no layout. 1, 2, 3, 4. E beleza, agora ficou certinho. Tá vendo quanto tempo durou aqui para eu configurar esse botão? Se você for fazer desse jeito, manual, demora. E acaba que seu design não fica assim extremamente profissional. O que eu indico você fazer é usar uma funcionalidade chamada Auto Layout. O Auto Layout serve basicamente para você atribuir um parâmetro para o seu elemento e ele vai respeitar esse parâmetro automaticamente. Sempre que você duplicar e for editar, ele vai sempre respeitar o parâmetro que você estabeleceu. E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses dois, eu vou duplicar aqui. Você tem duas formas de poder aplicar o Auto Layout. Você pode simplesmente apertar aqui no Use Auto Layout ou você pode apertar Shift A. Eu normalmente gosto de trabalhar com atalhos, eu vou apertar Shift A. E você vê que automaticamente, ó, se você olhar aqui, no meu layer, você vê que ele mudou o ícone dele, tá vendo? Ó, olha como é que funciona o retângulo, olha como é que funciona a fonte, olha como é que funciona o frame. Agora a gente tem esse tipo de ícone aqui, que representa o Auto Layout. E aí, para que serve o Auto Layout? Eu vou escrever aqui, ó, conheça nossa coleção. Mas, André, agora ficou todo esquisito, né? Não alterou em nada. Claro, não alterou em nada, por quê? Porque você não configurou ainda direito o Auto Layout, você só aplicou o Auto Layout. E agora o que você vai fazer? Ó? Você vai selecionar ele. Você tem algumas formas de poder configurar o seu Auto Layout. Eu vou apertar aqui, ó, tem Fixed Width, que é a largura fixa. E aqui eu posso botar Hug Contents, que é abraçando o conteúdo. Então, quando eu apertar Hug Contents, agora ele já abraçou o conteúdo e se adaptou automaticamente. Então, só de eu fazer o Hug Contents, eu dupliquei aqui segurando o Alt e vou botar aqui, ó, saiba mais. Pô, demorou só 2 segundos para eu conseguir editar o meu botão. Então, fica muito mais fácil e mais inteligente de você trabalhar. Agora, para você saber também um pouco mais sobre o Auto Layout, eu vou mostrar aqui uma coisa bem legal para você. Eu vou pegar um ícone e vou adicionar dentro do botão, para que você entenda direitinho. Vou pegar esse plugin aqui do Tabler Icons, vou trocar para Light, para ser um ícone um pouquinho mais fino, né? E vou digitar, ó, Arrow, que é uma setinha. Apertei aqui, já estou com o meu Arrow aqui. Eu vou trocar ele para branco, né? Para fazer sentido. E vou arrastar ele para dentro do meu Auto Layout. Arrastei. Deixa eu fechar aqui, que eu não vou precisar mais dele. E agora eu consigo ver que está tudo certinho aqui na horizontal. E se eu quisesse mover esse ícone aqui para baixo? Eu tenho essa opção aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essa setinha na horizontal? Eu posso botar o layout vertical. E aí eu jogo isso mais para baixo. Imagina que você tem uma galeria de foto no desktop, que é uma fotozinha do lado da outra, assim. E no seu mobile, né, no seu celular, você vai botar ela uma embaixo da outra. Então você pode usar o Auto Layout ao seu favor. No desktop você vai configurar ele horizontalmente e no mobile você vai configurar ele na vertical. Deixa eu voltar aqui, ó, para o horizontal. Eu tenho a opção também de configurar a distância entre os elementos que estão ali dentro. Se eu botar aqui, ó, 20, você vê que a distância aumenta. Aí eu vou voltar aqui para 8. Eu tenho também as distâncias horizontais e verticais, que são chamadas de padding, essa distância interna. Se eu quiser botar, ó, 120, tá vendo que essas distâncias aqui aumentam? Vou botar para 24. E eu também posso fazer isso na vertical. Botar aqui 120 só para vocês verem. Mas, André, não mudou em nada. Claro, porque aqui a gente está com, tá vendo? Tá com 64, ele está com tamanho fixo. Tem que botar ele para abraçar o conteúdo. Que aí ele abraça tudo que está ali dentro. Então, vou botar aqui, ó, com 20 como estava. E uma outra coisa também que você pode fazer é as distâncias independentes. Ah, eu quero botar 10 de um lado, vou deixar com 24 do outro, 32 em cima, vou manter o 20 embaixo.
E aí só para mostrar para vocês que você consegue fazer distâncias independentes. Em alguns cenários específicos faz bastante sentido, mas aqui para o nosso botão eu só utilizei para mostrar para vocês. Vou fechar aqui, eu vou botar aqui ó, 24 que a gente estava antes e 12. Não, na verdade era 20, não. Uma última coisa do Auto Layout que eu quero mostrar para vocês, eu vou até sair daqui. Eu vou criar um frame, vou apertar o F, vou clicar e arrastar. E agora eu vou criar aqui, ó, 3 retângulos. Criei o primeiro e eu vou duplicar aqui, ó. Dupliquei aqui pro lado segurando o Shift e o Alt. Não vou me importar também muito com as distâncias. Vou criar um Auto Layout para esses 3 elementos aqui, ó. Apertei Shift A, né? Ou eu posso ir aqui do lado também para apertar e criar esse Auto Layout. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui para vocês verem o que acontece. Ó, diminuir. Os elementos eles continuam na mesma posição, certo? Mas se eu chegar aqui e apertar o Wrap, que é esse daqui, ó, essa opção aqui, ó, tá vendo? Ele vai empilhando um no outro. Então isso funciona muito bem quando você vai fazer um design mais responsivo, que quer que funcione no desktop e também no mobile. O Wrap ajuda bastante quando a gente tem alguma galeria de foto, alguns cards, assim, alguns elementos que merecem ser empilhados no mobile. Essa é uma forma de você, enfim, aprender. Uma coisa aqui que eu também tenho que falar sobre o Auto Layout, vou aumentar aqui bem a grosso modo para você conseguir enxergar. Tá vendo que a gente tem o nosso botão, temos os nossos 2 elementos. Vou também aumentar do lado aqui. A gente tem um alinhamento do Auto Layout. No momento eu estou centro e centro. Eu posso alinhar topo à esquerda, centro ao topo, topo à direita, alinhar ele à direita, alinhar à esquerda, alinhar ao centro e na parte de baixo à esquerda e na parte de baixo à direita. Então, isso ajuda bastante a gente na hora que a gente estiver posicionando os elementos dentro do Auto Layout, você pode atribuir um alinhamento para ele. Agora que eu já fiz aqui vários botões, falei de Auto Layout, eu vou selecionar todos esses aqui, ó, e vou deletar. E esse daqui, eu vou botar aqui, ó, Hug Contents e Hug Content de novo. Aí fica mais fácil para eu editar. Eu vou botar aqui, ó, ver coleção. E vou deixar essa setinha. Vou botar ele com 24, vou até aumentar um pouquinho. 40 e esse daqui 24. Para dar um pouco mais de respiro. Vou deixar com 16, fica mais perto. E 40. Agora a gente tem até uma boa hierarquia. Você consegue ler primeiro o texto, depois o subtítulo e depois você não tem, mas para onde olhar, você vai olhar para o seu botão. Beleza, a gente já tem aqui praticamente a nossa Hero Section. Deixa eu até deletar esse frame aqui. A gente tem a nossa Hero Section já basicamente pronta. Vou selecionar esses 3, só vou buscar um alinhamento melhor entre esses 2 itens aqui. Eu selecionei tudo e vou jogar ele um pouquinho para cima. Tá com 67, botei ele um pouquinho mais para cima só para ficar mais perto aqui da barra de navegação. Então, vamos lá. Agora eu vou criar uma nova seção aqui no nosso site. E para isso, eu vou selecionar o frame inteiro e vou arrastar ele aqui para baixo, dar um pouco mais de espaço para a gente poder criar essa seção que a gente precisa. Eu vou fazer uma seção chamada de mais vendidos. E agora eu vou apertar o T e vou escrever aqui, ó, mais vendidos. Vou botar a nossa fonte de título principal, DM Serif, aqui ó, display, já selecionei ela. E agora eu não vou botar o mesmo tamanho de fonte que está aqui, porque ele não precisa chamar tanta atenção quanto o título lá de cima. Então a gente tem a nossa fonte aqui grande, que está com 72 e 80, né? 72 de tamanho e 80 de tamanho entre linha. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou ter que mudar aqui para Italic. E aí eu vou botar aqui, ó, 48 e 56. Que aí é um tamanho grande também que você consegue ler certinho se você estiver scrollando ali, navegando pelo site. Mas não é algo que vai competir lá em cima. Então, beleza. Vou botar isso aqui, alinhado aqui com o nosso grid na esquerda. Só vou botar ele um pouquinho mais perto aqui. E agora eu vou começar a criar os elementos, né, que são responsáveis pelos óculos mais vendidos. E aí agora eu vou apertar o R para que eu possa criar retângulos que vão ser responsáveis pelas imagens. A gente vai fazer primeiro uma marcação aqui. Eu vou clicar e arrastar e vou botar uma altura de 336. Nada muito programado aqui, simplesmente botei aqui porque eu quero que ele tenha uma forma de um retângulo. E agora a minha ideia é fazer o quê? Botar o quê? O nome do óculos. Aqui, ó. Nome do óculos. Verdade, esqueci aqui o O. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso botar a fonte que não tem serifa, porque fica mais fácil a leitura, mais fácil de você identificar ali. Aí eu vou botar o DM, sans, e aqui eu vou botar ela com semi-bold. E vou
ter que diminuir, né, esse tamanho, porque em comparação ao nosso retângulo principal aqui, ela tá meio que competindo. Eu vou botar ela com 16, bem pequenininha mesmo, com 24, para que a gente tenha uma proporção legal ali entre o tamanho da fonte e também a entrelinha. Aí, do outro lado, eu vou chegar aqui e vou botar o preço. Eu vou botar aqui R$345. Só que o preço eu não quero que chame tanta atenção assim. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui a hierarquia. Eu vou botar régula, que aí é uma fonte régula. E eu também vou mudar o alinhamento. Ó. Vou botar o alinhamento à direita do texto. Por quê? Que aí toda hora que eu for escrever alguma coisa aqui, um preço novo, ele já se alinha certinho à posição que está ali estabelecida para o preço. Então deixa eu dar um Ctrl Z para a gente voltar com o texto certinho. Vou selecionar esses dois, só vou ver uma distância aqui, está com 7, vou botar com 8. E vou selecionar esses três e eu vou agrupar eles dentro de um frame. Aí eu vou apertar aqui, ó, botão direito, e eu tenho aqui, ó, Frame Selection. Eu também posso utilizar esse mesmo mecanismo pelo Command Alt G, que você vai adicionar dentro de um frame todos os objetos que você selecionou. O importante que eu vou falar para vocês aqui agora, né? Depois que eu crio, você vê que até no meu layer aqui em cima de mim, ó, eles se agruparam todos, ó. Se eu tirar o olhinho dele aqui, ó, que eu consigo esconder e mostrar o layer, tá vendo? Eu consigo mostrar para vocês que, de fato, ele está unido como se fosse um só. Isso aqui é o princípio de um componente. O que é o componente e para que serve o componente? Um componente nada mais é que um elemento que você vai repetir várias vezes dentro do seu projeto. Ou seja, esse componente, você sabe que eu vou mostrar mais óculos aqui e ele vai ter os mesmos elementos. Vai ter uma imagem, vai ter o nome do óculos e também vai ter o preço. Então, para ajudar a gente trabalhar de uma forma mais rápida e também manter a consistência no nosso projeto, é importante que você crie componentes. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, mostrando para vocês, é eu vou adicionar uma imagem para que fique um pouco mais claro. E para adicionar uma imagem, eu vou selecionar um plugin chamado Lumi. Aí eu vou vir aqui, eu vou botar, ó, Sunglasses, vou escolher aqui um óculos, escolher esse daqui. Beleza, tá vendo? Ó, eu poderia fazer o quê? Selecionar aqui, ó, e duplicar, né, segurando o Alt aqui para o lado e simplesmente apertar o Ctrl D e ir duplicando com a mesma ação que eu fiz. Se eu arrastei para o lado duplicando com o Alt, ele vai simplesmente repetir essa mesma ação com o nosso Ctrl D. Se você tiver no Mac, no caso vai ser o Command D. Mas agora, para fazer mesmo o componente dentro do Figma, a gente tem que transformar isso no componente, usar a funcionalidade de componente. Eu mostrei para vocês o conceito de um componente, o que é o componente, mas agora a gente vai transformar isso de fato no componente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse daqui, ó, eu vou arrastar aqui para o lado, para vocês entenderem como essa funcionalidade é. Aí vamos lá, o que você pode fazer para criar um componente? Você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente apertar nessa funcionalidade aqui, ó, Create Component, ou, como eu gosto sempre de usar atalhos, eu aperto Command Alt K. Caso você esteja aí no PC, de novo, você, ao invés do Command, você vai apertar o Ctrl Alt K, beleza? E aí você já vê que já mudou aqui o comportamento aqui do nosso elemento. Ele mudou de azul para roxo. Por quê? Porque agora ele é um componente. E aqui dentro do componente a gente tem algumas hierarquias que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome aqui. Eu vou botar óculos. Dei 2 cliques ali e mudei rapidinho para óculos. E aqui nos nossos layers na esquerda você vê que está tudo roxo. Então tudo que é responsável ou relacionado a componente, ele sempre vai estar roxo. E aí, esse aqui é o nosso componente pai. Como é que você consegue identificar um componente pai? Por conta disso aqui, ó, ele tem esses 4 losangos aqui bem preenchidos. E aí, como é que a gente faz um componente filho? Eu vou duplicar ele para o lado. Agora você vê que esse nosso componente, ele não tem mais aqueles losangos aqui e nem o nome. Então isso quer dizer que ele é um componente dependente, ele é uma instância do componente principal. Você consegue até identificar aqui pela forma dele, como ele representa aqui dentro dos layers, ó, tá vendo aqui? Ele tem um losango só, a bordinha dele, um losango grande. Se você passar o mouse em cima, você vê que ele é uma instância. Se você passar aqui o mouse em cima do nosso componente principal, ele tá como componente, ó. Você já vê que ele é o componente certinho, ele é o nosso componente principal. Qual é a diferença entre um e outro? Todas as mudanças que você aplicar dentro de um componente principal vai afetar o seu componente dependente. E nem todas as mudanças que você fizer no seu componente dependente vai afetar o seu componente principal. Eu sei, ficou um pouco confuso, mas eu vou mostrar
rapidinho para vocês como funciona. No nosso corner radius aqui, né, que é a nossa borda, você vê que aqui a gente tem uma borda completamente quadrada, assim, né, completamente pontiaguda, na verdade. E se eu vier pertinho da aresta aqui, né, pertinho da extremidade aqui do nosso elemento, eu clico e arrasto aqui e automaticamente você vê que o meu componente dependente aqui já está fazendo a mesma coisa, ó. Tá vendo? Olha que legal. E aí, se eu quiser fazer isso no meu componente dependente, ó, ele automaticamente não muda o meu componente principal, porque você está aplicando uma mudança específica para uma instância já existente. Acaba que você não aplica para uma mudança global. Tudo que você for fazer no seu componente principal vai ser uma mudança global. Imagina que eu tenho esse mesmo componente aqui distribuído em várias páginas do meu projeto. E eu quero fazer uma mudança simples, que é adicionar ali uma borda arredondada. Ao invés de eu ter que ir em todas as páginas selecionando todos os mesmos elementos ali, todas as mesmas imagens e ficar mudando ali a borda, eu simplesmente vou no meu componente principal, adiciono a borda que eu quero e ele vai aplicar em todo o meu projeto. Agora deixa eu dar um Ctrl Z aqui para nossa instância voltar ao que ela é. E agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa instância aqui, né, o meu componente filho, e vou jogar ele aqui dentro do meu design. Vou pegar esses aqui, que não são componentes, vou deletar eles e vou duplicar para que tudo fique como um componente filho. Todos esses filhos sejam do mesmo pai. E aí, para vocês conseguirem ver uma mudança aqui em tempo real, né, para ver como é que isso pode afetar, ó, eu vou pegar aqui o radius aqui, né, que é essa borda arredondada. Tá vendo como é que muda em tudo lá, ó? Então fica muito mais fácil de você conseguir manter a consistência no seu design e editar, caso você tenha um projeto muito grande. Agora, para o nosso design ficar um pouco mais legal, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uns outros óculos aqui. Eu vou abrir dessa vez o Unsplash, que a gente já viu. Vou botar aqui, ó, Sunglasses. Vou botar uma licença de graça. Aqui, ó, esse daqui, eu vou botar esse. Esse daqui, vamos ver, ó. Vou botar esse daqui. Vamos aqui embaixo. Escolher um outro modelo, ó, de óculos. Beleza, já dá um pouco de personalidade para o nosso site. Eu vou organizar aqui as coisas, vou selecionar todos esses elementos que estão aqui, ó, e vou botar aqui mais perto, né, da nossa hero, para que as coisas sejam um pouco uma mais perto das outras. E aí eu quero entrar agora num conceito de protótipo. Por que a gente usa o protótipo? A gente usa o protótipo para duas coisas. Um, para mostrar para o nosso time, dar uma experiência real de como é que vai ficar o resultado final na hora que tiver publicado lá o seu site, o seu aplicativo. E também a gente usa para mostrar para o desenvolvedor as interações, como é que funcionam as animações de um botão, de uma troca de página. Então é muito mais fácil de você mostrar para ele o que é do que simplesmente falar. Aí, para mostrar aqui como é que funciona, aqui um conceito de protótipo, eu vou criar uma página bem rápida. Vou apertar o F. Aqui, ó, desktop, selecionei o mesmo tamanho. Eu vou pegar aqui a minha barra de navegação, vou selecionar ela toda, vou apertar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar essa imagem aqui também, eu vou duplicar rapidamente e vou fazer ela de ponta a ponta. Parece uma página de categoria, sabe? E aí eu vou deixar ela aqui com o tamanho certinho. Agora eu vou pegar as minhas instâncias aqui, né, meus componentes criança, e vou jogar ele bem aqui. Eu vou criar mais umas fileiras, né, só para dar mais volume na nossa página de categoria. E vou apertar, ó, Command D para eu dar uma duplicada também para baixo. Eu selecionei todo esse grupo de elementos, dupliquei segurando o Alt, então eu posso duplicar esses mesmos elementos para baixo, repetindo o movimento que eu tinha feito. E agora eu vou na aba de protótipo para eu conseguir aqui fazer essa micronavegação entre páginas. E aí, quando eu abro a aba de protótipos, eu tenho aqui toda a parte de configuração aqui do protótipo. No início está muito sem nada aqui, porque eu não estou clicando em nada. Mas o objetivo é que você selecione um ponto de ação, né, que você vai conectar com a outra página, que no caso pode ser o nosso botão. Eu vou clicar e arrastar, e aí eu já começo a pensar na interação. Eu vou manter a interação do jeito que está. A gente tem o trigger, que é como se fosse o ponto de contato. Como é que vai ser esse gatilho da animação? Vai ser através do clique, ele vai fazer a ação de navegar para o Desktop 4. Se você olhar aqui, ó, Desktop 4 é o nome do nosso frame. E a animação
instante. Não vou muito aqui entrar super detalhes de animações, essas coisas, que eu quero que você entenda o conceito. Aí, quando eu fiz essa conexão aqui, a gente criou um flow. O que é um flow? É um caminho, basicamente, que o usuário vai perseguir. E aí, eu vou renomear esse flow para homepage. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o play aqui para entender como é que está funcionando esse protótipo. Vou apertar o play, vou esperar carregar. Funcionou aqui direitinho. E aí, eu consigo ver aqui o meu site de uma forma bem similar, como se fosse num navegador. E a partir daqui eu posso apertar aqui, ó, ver coleção, e ele troca de página. Então isso aqui já ajuda o pessoal do meu time ou meu cliente a entender de que página vai para que página, qual botão que vai levar para qual página, entendeu? Ajuda a gente a fazer uma navegação mais real e mostrar para o time como que aquilo vai funcionar. E agora, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que o usuário nunca tem que ficar bloqueado. Então, para isso, eu vou botar o logo aqui, me trazendo direto para a homepage de novo. E vou manter os mesmos parâmetros. Eu vou voltar aqui no meu protótipo e ó, eu não consigo clicar aqui. Por quê? Porque eu tenho que esconder a UI, tá vendo? Ó, Hide UI. Aí você fez o Hide UI e aqui você já consegue clicar. Cliquei, ó, maravilha, consigo navegar perfeitamente. Volto para aquela página através desse botão, volto para a homepage clicando no logo. Tá vendo? Essa é a lógica do protótipo. Agora nós vamos para um conceito de variantes. Eu te introduzi aqui no protótipo para você entender como é que funciona. Agora você tem o protótipo também entre componentes. Essa aqui é a parte legal ali do Figma, que você consegue deixar as coisas bem mais reais. E para isso você tem que criar uma variante. O que é uma variante, né? A variante é basicamente uma variação ali do seu componente. Imagina um botão. Quando você passa o mouse em cima dele, ele normalmente faz alguma coisa, aumenta de tamanho, muda um pouquinho de cor, e quando você clica nele, ele também tem algum tipo de comportamento e reação. Ele pode ficar um pouco mais escuro, pode escolher, pode entrar um pouquinho na tela, vai de acordo com o objetivo ali do designer. Então a gente vai fazer isso aqui com o nosso produto. E para isso eu vou clicar aqui, ó, add variant, que é adicionar uma variante. Tá vendo que eu cliquei e adicionei uma variante. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variante simulando que eu estivesse passando o mouse em cima. E aí eu vou simplesmente tirar aqui um pouco de opacidade. Eu vou botar com 60%, até botar um pouquinho menos, 40%, e eu vou botar um texto aqui, ó. Vou duplicar aqui e vou escrever aqui, ó, saiba mais. Digamos que o usuário gostou desse óculos e quer ver mais sobre as descrições do produto. Eu vou tirar até um pouquinho mais de opacidade, eu vou botar com 20, para que a gente consiga ver ainda mais isso. Quando você seleciona uma variante aqui, ó, a gente tem o óculos. Ele cria algumas propriedades aqui, ó, na nossa parte da direita. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse Edit Property para eu editar a propriedade. E eu tenho qual o nome dessa propriedade? Eu vou botar, ó, status, que aí você consegue identificar o status de cada componente. Esse primeiro eu vou chamar de default mesmo. E o segundo, que é esse que a gente está passando o mouse em cima, eu vou chamar de hover, que é como se estivesse passando o mouse em cima, o nome disso, dessa interação, chama hover. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um protótipo ligando um e outro. E o que eu quero agora? Eu vou mudar o trigger. O trigger, a gente tem alguns tipos de trigger aqui. Também não vou entrar em detalhe aqui em todos os tipos de trigger, porque senão vai ser muita coisa na sua cabeça aqui para essa primeira aula. A única coisa que eu vou mostrar para vocês é o while hovering, porque lembra que a gente botou o nome de hover? Então, enquanto você está fazendo hover, o que isso vai acontecer? Ele vai mudar para, a ação vai ser mudar para o status de hover, que é o nome que a gente botou aqui. E qual vai ser a animação? Instant. Eu vou manter a animação básica aqui para que a gente consiga enxergar essa mudança. Ó, então vamos lá. Aqui no nosso design, nada mudou, certo? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou lançar aqui o protótipo de novo. Vou aqui, ó, Presents, vou apresentar. E agora eu vou ver como é que se comporta esse protótipo. Lembrando que eu fiz todas aquelas mudanças no componente principal. Então, ela automaticamente tem a obrigação de aplicar aqui em todas as outras instâncias. Passei o mouse em cima. Olha que legal. Você já consegue ver como é que funciona aqui a interação. Entendeu? Se eu tivesse esse projeto já mais detalhado, eu iria basicamente clicar aqui, ia me levar para a página do produto, ia me mostrar ali como é que funciona tudo direitinho. E aí ia me mostrar toda a descrição, com mais fotos. Então, ia ser muito mais interessante. Mas aqui para o nosso exercício, isso aqui já está mais do que suficiente. E fica muito legal, né? Esse tipo de hover assim, porque dá essa sensação bem real assim do site. Beleza, André. Agora, entendi como é que o Figma funciona. Quais são os próximos passos?
Na minha opinião, o que você deve fazer agora é começar a praticar e treinar e replicar interfaces já existentes. Para isso, você pode ir em site, o Dribbble ou o Behance, e você pode lá entrar e ver várias referências, várias coisas interessantes, ou até aplicativos mesmo que você usa no seu dia a dia. Você tira aí uma foto da tela do Nubank, ou vê algum site que você gosta e que você entra todo dia, bota ele lá no Figma e tenta replicar para você ficar craque na plataforma. Porque quer ver, quando você tiver mais experiente na plataforma, você vai poder fazer coisas como essa daqui. Vamos para a tela que eu vou te mostrar. Se liga, esse aqui é o mesmo exercício que a gente fez, porém apresentando ele de uma forma mais avançada. Eu mexi um pouco nas estruturas aqui, mas para dar um up assim, né, para dar um levante nesse protótipo. Olha como é que eu fiz esse carrossel aqui, trocando de imagens, tendo esse efeito que a gente está dando um zoom assim nas imagens. Fica muito interessante e muito similar ao real. Isso aqui é tudo feito no Figma. Eu fiz também aqui a animação dos links. Olha como é que fica bem interessante, tá? Aquela vontade de você clicar ali e que fosse te levar para uma tela. Se a gente scrollar aqui para baixo, né, descer, você vê os mais vendidos aqui. Isso tudo dentro do Figma. Você consegue trocar as imagens, mostrar tudo direitinho, ó. Isso aqui é um detalhe também muito peculiar aqui, muito importante de ver dentro do protótipo. Olha aqui cada bolinha, como é que fica. Muito interessante você conseguir mudar isso. E fora que eu também criei mais uma seção aqui, só para dar mais uma encorpada também no site. E além disso, como é muito importante até eu mencionar essa parada, quando você faz um projeto, a gente tem a obrigatoriedade como designer de fazer esse projeto, né, em todos os breakpoints que a gente fala, que são os tamanhos de tela. Aqui eu tenho num desktop, aqui eu tenho num formato de tablet e no mobile. E olha que legal que a gente consegue fazer no mobile. Deixa eu trocar aqui a câmera para que vocês consigam ver melhor. Eu consigo reproduzir exatamente o que está dentro ali do Figma através do aplicativo do Figma Mirror. Então eu consigo ver exatamente como é que vai ficar esse protótipo no celular. Isso é muito importante para que você tenha um senso de estética, de hierarquia e também de navegação. Como é que isso vai funcionar dentro do celular, não só na hora que o desenvolvedor publicar lá, mas você consegue prever todos os seus erros antes. Mas antes, deixa eu te falar uma parada. Você pode aprender tudo isso que eu mostrei nessa parte avançada do Figma, toda sozinho. A única coisa que vai entrar aqui na jogada é o tempo, certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho com Figma desde os primórdios, então eu sei do que eu estou falando. Essas animações complexas demoram um tempo para você aprender, não é do dia para a noite. Mas se você quiser encurtar esse caminho, aprender o Figma, ficar craque mesmo num curto espaço de tempo, eu tenho um curso que pode te ajudar muito nisso. Você vai aprender desde o básico do Figma, muito mais detalhado do que eu mostrei hoje, até o avançado com animações complexas. E além do mais, você também vai aprender conceitos de UI e UX. Como que você cria um projeto desde o zero até entregar para o desenvolvedor. Existem vários processos e várias etapas que envolvem a criação de um projeto. E se você quiser se tornar um UI UX de verdade, você tem que saber esses processos. E também eu dou dicas de como você entrar no mercado, como que você monta um portfólio, quais são as melhores práticas de montar um estudo de caso, como que você monta o seu perfil no LinkedIn de uma forma profissional, para quando o recrutador chegar até você, você está bem preparado. Então, se você quiser entrar de cabeça nessa profissão agora no ano de 2025, não perde essa oportunidade, beleza? E para saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí falando o que você achou dessa aula de Figma. Eu vou ficar amarradão de trocar essa ideia contigo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!